Biografia e obra de Silvio de Podestá. O trabalho foi elaborado pelos acadêmicos do nono período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Santo Agostinho de Montes Claros, como requisito da disciplina de Arquitetura Brasileira ministrada pela professora Anne Almeida. Silvio Henrique de Podestá, mais conhecido como Silvio de Podestá, nasceu em 1952 em Rio Verde, no estado de Goiás. Ele era filho de bancário e morou em diversos lugares até fixar residência em Anápolis. Silvio iniciou seus estudos na Universidade de Brasília, porém, na década de 1970, ele transferiu para a Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, se graduando então em engenheiro arquiteto no ano de 1982. Inserido em um contexto de questionamentos e proposições típico da época de sua formação, sua trajetória profissional é marcada por diversas parcerias profissionais. Uma delas, a que estabeleceu com os arquitetos Eolo Maia e Josefina Vasconcelos no começo da década de 1980 até 1988. Essa parceria ela foi muito vantajosa, pois a mesma alcançou grande projeção no cenário da arquitetura nacional, ficando reconhecido como três arquitetos. O trio desenvolveu uma série de projetos que buscavam demonstrar a complexidade da disciplina arquitetônica através de uma atitude questionadora e irreverente que lhes renderam o rótulo de pós-modernos mineiros. Outro aspecto interessante na carreira do arquiteto é o seu esforço em divulgar arquitetura e urbanismo para todos. No final da década de 1970, ele ajudou a fundar e editar duas importantes revistas de arquitetura, sendo elas a revista Von Lippe e a revista Pampulha, onde essas estabeleciam reflexões sobre a arquitetura produzida no contexto mineiro, informando a respeito do desenho do espaço e seus assentamentos, não somente ao público dos arquitetos, mas também todos aqueles preocupados com as questões referentes ao contexto urbano. No ano de 1989, Silvio retoma as atividades em escritório próprio, conhecido como Silvio de Podestá Arquitetos, e assim ele participa e organiza diversas exposições, concluindo até mesmo premiações. No ano de 1991, juntamente com Gabi de Aragão, ele cria a revista AP e mais tarde ele publica 3 livros, onde ele documenta sua teoria e prática em arquitetura. Esses livros são o livro Casas, publicado em 2000, o Projetos Institucionais, em 2001, e Projetos Recentes, 2008. Principais obras. Atualmente, Silvio trabalha e mora em Belo Horizonte e continua exercendo sua atividade de arquiteto. Em suas obras podemos citar algumas, sendo elas o Palácio Arquiepiscopal de Mariana, o Centro de Apoio Turístico Tancredo Neves, mais conhecido como a Rainha da Sucata, o Centro Cultural da Romaria, o Microcity Computadores e Sistemas, o Edifício Direcional, o Itaú Power Center e o Itaú Power Shop, o Instituto Docto e o Memorial Chico Xavier, onde outras obras a seguir serão analisadas também. Estudos de caso. A obra Canal 23, TV a cabo, foi projetada pelos arquitetos Silvio de Podestá e Maurício Meireles. Está localizada na cidade de Belo Horizonte e possui uma área de 1.500 metros quadrados. O projeto é do ano de 1996. O seu programa de necessidade contém diversos espaços técnicos destinados à produção e edição de programas de televisão, onde que estão localizados no subsolo, área originalmente edificada em concreto armado e alvenaria. Já no térreo estão localizadas áreas administrativas, comerciais, a redação, espaços de apoio. Aproveitou-se parte da estrutura pré-existente, constituída por um galpão em estrutura metálica, a qual procurou-se a dar um novo significado, associado ao uso atual do edifício. Inseriu-se um forro de madeira laminada em abóbada ao longo do eixo longitudinal do edifício,
sobrepondo-se à estrutura metálica original. Em relação ao interior, alguns espaços receberam cores vibrantes. A intervenção maior realizada, decorrente da necessidade de dar ao edifício uma escala e imagem compatível com o conceito da empresa, foram acopladas 2 torres de aço inoxidável às extremidades do galpão original, criando ícones, que vão ser associados a tanto a tecnologia como a contemporaneidade. A relação entre o edifício e o espaço urbano é obtida através do recuo da torre frontal, gerando um espaço semipúblico e criando o vazio necessário à leitura do novo edifício. Gráfica Rona. Arquiteto Silva Aragão de Podestá. Colaboração Pedro Aragão de Podestá. Localização Olhos d'Água, Belo Horizonte. Área do terreno 13.551,27 metros quadrados. E a área do projeto 11.288,67 metros quadrados. A primeira reforma, que foi feita em 1993, foi acrescentada ao prédio existente uma racional estrutura pré-moldada, com sua ortogonalidade amenizada por brises metálicos curvos. Posteriormente, a Rona atravessou a rua e foi se completar nos lotes disponíveis daquele outro lado, incorporando ao seu fazer fotólico e pré-impressão, além de maior capacidade de expedição. Esta divisão funcionou até o momento de se reprogramar, de projetar o crescimento e programar reservas para atender às demandas futuras. Exigiu novo espaço que atendesse a essas estratégias, mas que se localizasse em área de fácil acesso, qualificada dentro das características da Rona e de seus clientes, publicitários, artistas, industriais e etc. Todo este planejamento estava desenhado na mente do proprietário, ajustado que estava na direção contínua e no desenho futuro da sua empresa. Procurar um local que respondesse por tantas questões foi árdua tarefa, principalmente em Belo Horizonte, que tem suas grandes áreas praticamente esgotadas, com suas veias se entendendo aos municípios vizinhos, provavelmente em consonância com a contagem das abóboras e seu pentágono industrial projetado para este apoio em priscas eras. O edifício é formado por uma base pré-moldada de concreto em 2 níveis, sendo que o segundo recebe esta cobertura metálica em arco, como os comuns galpões que nos acostumamos a encontrar nas áreas periféricas da cidade, mas como já havíamos utilizado na Academia de Campo Belo Country Club. Um dos apoios é levantado, dando chance à criação de sheds e, consequentemente, das ventilações e iluminações necessárias, aqui voltadas para sul-sudeste. Desenhamos também alguns apoios internos, como mesas de centro e aparadores, suporte aos mobiliários específicos que completam o mix interno, áreas verdes e locais para descanso, estacionamentos externos, docas e um paisagismo que, com árvore de porte, crescem prevendo sombra e visual agradável. O terreno está em um ponto alto do bairro e dali se avista parte da Serra do Curral. Para ali se voltaram as principais áreas da parte administrativa, protegidas do sol norte. Fotos aéreas confirmam esses dados em as internas, o bem cuidado espaço da produção, dos escritórios e oficinas do estacionamento coberto para clientes e funcionários. O Shopping Ouro Preto, projetado para a cidade de mesmo nome, nos anos de 1998 e 1999, foram projetados pelos arquitetos Silva de Podestá em parceria com Maurício Meirelles. A área do terreno é de aproximadamente 45 mil metros quadrados às margens da BR-356. Desses 45 mil metros quadrados, foi então implantado um platô de 10 mil metros quadrados, enquanto o resto do terreno havia desníveis de 20 a 25% de inclinação. Pela mudança do tráfego por ser às margens de uma BR, foi então implantada uma terceira via para que se pudesse ter acesso ao shopping. A partir da planta de implantação, conseguimos observar a disposição do shopping dentro do terreno. O hipermercado, localizado mais à esquerda, foi o primeiro elemento a ser localizado dentro do shopping. Isso se deu por conta da facilidade do acesso às docas e também ao estacionamento. Para evitar fazer aterros de proporções muito grandes, abaixo do hipermercado
foi localizado espaços de serviço para os funcionários e alguns estacionamentos, para que a quantidade de aterro pudesse ser menor, criando assim um subsolo para o shopping. Algumas premissas projetuais básicas foram analisadas antes e durante o projeto para que se pudesse aproveitar da melhor forma o terreno e as suas questões construtivas. Premissas como melhor cota de implantação, melhores condições de acessos diferenciados, insolação e ventilação, visibilidade do empreendimento e elementos de arquitetura, como cobertura e ventilação zenital. Os cortes ao lado mostram exatamente as condições de implantação, como os cortes e aterros necessários. Na última imagem, conseguimos observar o que foi dito anteriormente sobre a questão do subsolo feito abaixo do hipermercado. Já na planta, conseguimos observar como foi feito o fluxo das lojas até chegar à praça de alimentação ao final do shopping.